Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desses dias do Advento, particularmente a liturgia da Palavra, vai nos ajudando a aprofundar no mistério da encarnação do Filho de Deus, que celebramos no Natal. Deus vem ao nosso encontro, não de uma forma assim que nos violente, mas ele vem com um apelo que é comparado aqui na primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías com a chuva mansa que cai, né? Há uma afirmação clara nesse texto da primeira leitura que o nosso Deus é o único Deus, que é o Deus, sim, onipotente, que tudo criou, que tudo pode. Mas a criação não é uma exibição do poder de Deus, é uma manifestação do seu amor benevolente. E também a história da salvação é a expressão de um diálogo amoroso, paciente da parte de Deus para com a humanidade. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Ele é criador de tudo, né? Sou o Senhor que faço todas estas coisas. Céus, deixai cair o orvalho das alturas e que as nuvens façam chover justiça. Veja então, da parte de Deus ele vem como um orvalho, nem é uma tempestade não, é uma chuva mansa. Deixai cair o orvalho das alturas e que as nuvens façam chover justiça, a graça de Deus que nos é oferecida ao longo da história e da nossa vida. E da nossa parte, a outra comparação, abra-se a terra e germine a salvação, brote igualmente a justiça, eu, o Senhor, a criei. Estão vendo que a obra da salvação é uma obra, é claro, em que Deus tem toda a iniciativa, mas nós não nos salvamos sem a nossa resposta generosa. A salvação é de Deus e é também do ser humano que responde com a sua liberdade. Deus oferece a sua graça e nós devemos corresponder com a nossa liberdade sustentada por essa graça de Deus. Aqui está conosco mais uma vez o Arley, que é catecúmeno, e que nós teremos a alegria de batizar no próximo Natal. Veja, Arley, que a liturgia fala de luz. Quem abre os olhos nossos é Deus. Não é só uma questão, às vezes, de cegueira física, mas é a cegueira do ser humano fechado em si mesmo. Deus é a luz da nossa vida. Eu sou o Senhor, não há outro, eu formei a luz. Isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra, a conformou e consolidou, não a criou para ficar vazia, mas formou-a para ser habitada. Sou eu o Senhor e não há outro. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim. Deus não está em disputa com ninguém, nem com o espírito do mal. Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. E aí vem um apelo a todos os povos, povos de todos os confins da terra. Voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Então é sempre um convite, um apelo, uma interpelação. Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Veja, ao mesmo tempo que a graça de Deus é comparada com esse orvalho, com uma chuva mansa, ela é eficaz. Porque aqui é dito que a palavra de Deus não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar toda língua, dizendo, somente no Senhor residem justiça e força. Então a graça de Deus age suave e fortemente. As duas coisas.
É suave porque respeita a nossa liberdade, mas fortemente porque é eficaz, porque efetivamente nos transforma. E aí comparecerão perante Deus envergonhados todos aqueles que lhe resistem, e no Senhor será justificada e glorificada a descendência de Israel. A maneira de Deus agir desconcerta o ser humano. Vejam que o Salmo respondeu cantando exatamente essa leitura, que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Veio esse justo esperado. E como é que ele veio? Na mansidão. Nós vemos um episódio da vida de Jesus e de João Batista, em que João Batista está preso. E João Batista tinha anunciado a vinda do Messias como aquele que ia separar claramente o bem e o mal. Ele chega a usar essa expressão: o machado já está posto à raiz da árvore, né? Haveria uma poda. Então, João vê o Messias como alguém que vai aplicar a justiça. E vai aplicar a justiça condenando os errados e protegendo aqueles que são justos. E aparece Jesus e convive com as pessoas, inclusive com os pecadores. E vai à casa dos pecadores e toma refeição na casa dos pecadores, não para provar o pecado, mas para convidar justamente a conversão. E isso foi motivo então de escândalo para os fariseus, e João Batista, que está na prisão, ficou angustiado e em dúvida. Então nós vemos João Batista numa noite escura, a noite da dúvida. Quem crê pode ter dúvida. João Batista está num momento de dúvida. Ele então envia 2 emissários até Jesus. Ele lá da prisão está ouvindo falar sobre aquilo que Jesus faz. Jesus arrebata as multidões, Jesus realiza sinais. Mas será que é esse mesmo o Messias? Porque ele estava esperando um Messias justiceiro. E os emissários chegam até Jesus, mas João Batista é sincero, ele procura a verdade. É diferente daquelas lideranças de Israel que se aproximam de Jesus para perguntar: com que autoridades fazes essas coisas? Mas que querem buscar um pretexto para rejeitar e condenar Jesus. João Batista não, ele está realmente buscando a verdade. Então ele envia os mensageiros para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Como é que Jesus reage? Fazendo um discurso, dizendo sou eu mesmo? Jesus aponta para a vida, para o testemunho. Isso é muito importante a gente perceber. Como é que nós devemos evangelizar? É simplesmente com discurso, com doutrinação? Não é antes com a coerência de vida, com o testemunho? Jesus vai dizer no Evangelho de João: nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então é o testemunho. E o que Jesus diz? O que Jesus fez? Naquela hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas. E fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus responde para esses emissários de João com os fatos: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. Não pensemos aqui simplesmente ou só nas curas físicas. Jesus não era um curandeiro, era sim um taumaturgo, realizou muitas curas, muitos milagres ou sinais, se preferirem dizer, mas eram sinais. Os milagres são sinais, sinais de alguma coisa maior e mais profunda. Jesus curou muitos, não curou todos. Ele não é um curandeiro, ele veio mostrar a realidade nova do reino de Deus. As suas curas têm um sinal indicativo daquilo que nós realmente devemos procurar. E de contar a João o que vistes e ouvistes. Na verdade, ele está remetendo a uma profecia de Isaías, que falava que o Messias ia promover esse tipo de vida nova. Os cegos recuperam a vista. Quem vai ser batizado deve recuperar a vista para olhar para si mesmo, para o mundo, para os outros, com o olhar de Deus.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Iluminados pela luz de Cristo, nós somos discípulos que devemos ser luz. Vejam, Jesus quer que a evangelização se dê, não por uma cruzada que nós fazemos, mas pelo testemunho de vida que nós damos. Devia ser assim. As pessoas deviam olhar para nós que estamos participando dessa missa, seja os que estamos aqui presencialmente, seja aqueles que estão pelas redes sociais, e depois falar assim: olha, esse pessoal que vai lá à missa, ou que assiste pelas redes sociais, acompanhando, que ouve a palavra de Deus, que reza, que comunga, seja sacramentalmente, seja espiritualmente, são pessoas alegres, são pessoas bondosas, são pessoas compreensivas, compassivas. Vejam como eles se amam. Imaginem, Deus acredita em nós dessa forma. Às vezes nós não acreditamos em nós, mas Ele quer que o trabalho evangelizador venha não como uma espada que se impõe, mas com uma conquista e atração pelos corações, pelo testemunho. E de dizer a João: o que vides, o que ouvis, né? Ele está realizando aquilo que o profeta disse. E ele sublinha no final algo que eu gosto muito de ter presente, que nós devemos ter presente no nosso trabalho evangelizador, como critério decisivo sobre a autenticidade do nosso testemunho evangelizador. E a boa nova é anunciada aos pobres. Eu me preocupo com isso. Será que o nosso trabalho pastoral, evangelizador, é boa notícia para os pobres? Não estou me referindo só a uma assistência social, a uma ajuda, uma cesta básica. Devemos fazer isso. É até mais fácil. Mas eu estou falando, será que nós levamos aos pobres a esperança cristã, o evangelho, essa maneira de ver a vida? Quando a boa nova é anunciada aos pobres, é sinal da autenticidade do discipulado missionário de Jesus Cristo. E Jesus conclui: e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ele não veio como um Messias, com uma espada, como um justiceiro. Ele veio manso e humilde de coração. Ele convive com os pecadores, com os pequenos, com os pobres. Ele os cura, ele devolve a eles a alegria. Ele transforma a gente que estava apegada às afeições deste mundo em pessoas generosas. Um Zaqueu é capaz de dar metade dos seus bens aos pobres, está disposto a restituir o quádruplo daqueles que ele defraudou. Um Mateus, chamado por Deus, ou Levi, Mateus ou Levi, é capaz de deixar aquela coletoria de impostos e passa a seguir Jesus. Vem, segue-me, e ele imediatamente deixa tudo e vai, né? São esses chamados do Senhor que conta justamente com aqueles que todos desprezavam. Nós ouvimos ontem, anteontem, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus, porque não acolheram o testemunho de João Batista. Mas esses que eram pecadores públicos foram até João para serem batizados e mudarem de vida. Então Jesus mostra o que está acontecendo: e é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Porque como é que o Messias veio? Não é isso que nós estamos preparando para celebrar? Ele nasce o quê? Pobre entre os pobres em Belém. Ele vive como? Num palácio, nos lugares privilegiados? Não. Ele é um pregador itinerante, que muitas vezes, como ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vai passando e vai anunciando o evangelho do reino. Ele vai ser condenado, vai sofrer uma paixão crudelíssima, vai ser crucificado e vai ser morto. Então o jeito de Deus agir é completamente diferente da nossa maneira de pensar. Por isso essa comparação primeiro é como o orvalho que cai de leve sobre a terra, mas faz brotar a justiça. E a encarnação é assim. Deus entrou não fazendo um estardalhaço, não obrigando as pessoas,
mas interpelando as pessoas. E é assim que deve continuar todo o trabalho evangelizador ao longo dos séculos. É pelo testemunho, pela vida de serviço, pela vida doada. Quem é barulhento é o mal. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ele usa até essa imagem para mostrar como o mal age e como o bem age. Ele faz essa comparação. O mal, inclusive, quando vem dentro de nós uma tentação, é como aquela gota de água que cai numa pedra. Pá! Ela espalha. Ela cai e ela esparrama, porque não tem entrada, né? Mas como é que é a ação do bem? É como aquela gota que cai numa esponja. Ela cai e é acolhida. A imagem de hoje também. O orvalho que vem, que cai na terra e faz brotar a justiça da terra. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Será que nós estamos levando a sério o advento, a novena de Natal, a preparação para celebrar esse Natal e querendo encontrar o Senhor nas pequenas coisas, no cotidiano, no dia a dia, vivido com amor, no esvaziamento, ou estamos esperando só coisas espetaculares? Não percebem que é isso que o Papa Francisco tem dito na sua pregação? De uma igreja pobre para os pobres, de uma igreja servidora, e tem gente que às vezes não entende, mas ele está sendo simplesmente fiel à palavra de Deus e dizendo que o nome de Deus é misericórdia. Que nós também não nos escandalizemos por causa de Jesus, que nós estejamos dispostos a aceitar um Deus que entrou na história da humanidade desta forma, assumindo a fragilidade humana e nos devolvendo a alegria, o sentido, a esperança. É feliz aquele que não se escandaliza por causa da encarnação do Filho de Deus.